Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Então bora juntos, porque hoje é dia dessa parte mais técnica aqui no canal, né? Como eu tinha prometido, que todo penúltimo domingo do mês a gente tem e vai ter vídeos assim, e a gente já conseguiu abordar o que é decupagem, o que é mise-en-scène, então tá na hora da gente abordar um pouquinho sobre teoria de roteiro. E nesse vídeo realmente a gente vai abordar certos aspectos técnicos sobre o roteiro, e é bacana conhecer esses aspectos técnicos, né, na feitura do roteiro, porque num contexto geral a crítica cinematográfica ela costuma ser encarada como análise da técnica em movimento, a técnica aplicada lá no cinema. Com certeza a gente vai ter muitos mais vídeos falando sobre roteiro, porque é um assunto amplíssimo, gigantesco, mas é bem bacana, sim, porque geralmente o que a gente vai falar aqui, né, nesse vídeo, esse primeiro vídeo, são assuntos que são muito abordados em várias críticas. Primeiro que a gente precisa compreender que dentro daquele processo criativo, processo técnico do roteiro, de fazer um roteiro, a gente consegue delimitar duas ideias que vão sustentar essa feitura do roteiro: a premissa e a ideia governante. A gente consegue simplificar dizendo que a premissa ela é sempre uma ideia que inspira, vamos dizer assim, a história, e a ideia governante ela costuma ser cristalizada lá no clímax do terceiro ato, lá do filme. O que a gente precisa compreender quando a gente fala sobre premissa é que num contexto completamente geral, ela não é uma ideia finalizada em si, né? Sempre que se fala em premissa é isso. Muitas vezes você pode me ouvir dizendo aqui no canal, inclusive nos vídeos, a premissa do filme era mega boa, era mega interessante, mas o filme não foi muito interessante não. A premissa era perfeita, intacta, o filme foi meia boca. Porque a premissa ela é uma questão aberta. Por exemplo, o que aconteceria, vamos lá, né? O que aconteceria se uma garota carregasse uma espécie de maldição familiar e se tornasse uma panda gigantesca, vermelha, quando as emoções fugissem do controle dela? É o que acontece em Red, Crescer é uma Fera, né? Por exemplo, essa é a premissa do filme. Mas a premissa ela pode surgir para um roteirista de diversas maneiras, né? Nesse caso, é imaginando uma situação fictícia, absurda até mesmo, ficcional. Mas o Bergman, por exemplo, ele obteve a premissa de Persona, que é um filme gigantesco dele, é muito bom, quando ele estava se recuperando de labirintite, e aí devido àquela tontura, aquele aspecto confuso da própria visão, sabe? Ele acabou vendo, ele acabou tendo a ilusão do rosto e das mãos de uma enfermeira se confundir com o rosto e as mãos de um paciente, né? De um jeito sobreposto, digamos assim, e aí surgiu a premissa desse relacionamento entre enfermeira e paciente, e aí surgiu de fato a premissa do filme Persona. Bom, mas enfim. Em termos de roteiro, quanto menos o roteiro for expositivo, né, quanto menos positivo o roteiro for, seja na própria premissa, seja na ideia governante, a gente costuma achar naturalmente, enquanto a gente está vendo mesmo, a gente costuma achar esse filme melhor. Porque a coisa com o cinema é que ele não é literatura, né? Ele não é um texto corrido. Ele é uma arte, a parte das outras artes, ele é uma arte complexa, cheia de herança das outras artes, mas ainda assim ele é uma coisa cristalizada a parte disso tudo. O cinema ele não é o texto, ele é a complexidade de camadas que a gente vê num filme. Então compreender o que o texto diz, o que o roteiro diz, nem sempre é o exato objetivo total de um filme, mas sentir o filme sim, sentir como tudo aquilo vai se comunicar com você naquele contexto, naquele momento, naquele filme. Mas roteiros expositivos são roteiros que se explicam demais, dão mais elementos do que era necessário para que o espectador compreenda aquele filme. É um roteiro que não confia no próprio taco. Ele tira quase todo o poder de interpretação do espectador e coloca essa interpretação já dentro do texto, fragilizando todas essas demais camadas, que essas camadas vão acabar servindo ao único propósito de ilustrar o roteiro. E filme não é uma coisa ilustrativa, nem sempre, né? O filme, por exemplo, Caminhos da Memória, em determinado ponto, lá no fim, a narração em off que está rolando explica detalhe por detalhe do filme lá na finalização, amarrando tudo, sendo que, assim, se você for um espectador que observa tudo
com mais atenção, você já era capaz de dar toda uma compreendida ali, sem essa narração em off, amarrando tudo, chovendo no molhado pra gente. Quanto à questão, então, da ideia governante, que eu mencionei agora há pouco, a gente costuma dizer que ela se concretiza no clímax. Ela não é o clímax, mas ela se concretiza ali, justamente porque ela é uma ideia que vai guiar o roteiro em si. Ela se concretiza através do texto, mas ela se vale de sutileza, subtexto, conceitos duplos, detalhes, toda a cosmogonia do roteiro. A ideia governante, ela vai expressar como, vamos lá, saiu daquela premissa, aquela ideia aberta e chegou então a uma mudança de perspectiva. E a essa mudança de perspectiva a gente dá o nome de valor, seja um valor negativo, seja um valor positivo. Por exemplo, em A Pior Pessoa do Mundo, esse filme recente aí, a personagem ela acredita e ela é instável. E isso ela acredita que pode gerar vários conflitos com várias pessoas. É um valor negativo. Mas no fim, ela chega a um determinado tipo de compreensão de si mesma ali, ela compreendeu parte de si mesma, de que isso, essa instabilidade, permite, na verdade, que ela seja uma observadora, ela observe ao redor e cresça com isso. Ela chegou a um valor positivo. Mas além do valor, a ideia governante possui também uma causa, que é justamente a razão pela qual esse valor vai se transformar no outro. Positivo e negativo, negativo e positivo, partindo então da premissa, indo até o clímax. A causa da personagem, nesse caso aí desse filme que a gente falou, foram as várias experiências românticas e interpessoais que ela foi tendo conforme o filme foi avançando. Não é regra que exista uma causa apenas, tá? Mas num contexto geral, uma causa acaba se sobressaindo, acaba sendo mais predominante do que a outra dentro do filme. Num contexto geral também, o roteiro em si ele pode zigue-zaguear, sabe, entre um valor e outro, positivo, negativo, positivo, negativo. Como ele vai partir de um e chegar ao outro, uma construção interessante de roteiro é justamente fazer contraposições enquanto ele vai avançando, tornando toda essa mudança muito sutil e progressiva. Por quê? Porque caso contrário, caso saia do positivo e já chegue no negativo lá no fim, sem essa mudança, é possível que o roteiro em si seja abrupto, pouco verossímil, criando uma sensação de quebra de diegese. Quebra de diegese seria uma quebra de realidade dentro do filme que a gente não quer. O que se busca, na verdade, são progressões de roteiro. É sempre bom buscar isso, jogando ideia contra ideia, quase a todo momento. E lá no clímax da história, lá no terceiro ato, alguma dessas ideias ou contra-ideias vai vencer, concretizando então essa ideia governante. A ideia governante ela não precisa ser necessariamente positiva, é isso que eu quero falar. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa ou ela pode ser irônica, que é justamente nesse embate de ideia contra ideia, se dá então predominância a um aspecto positivo ou um aspecto negativo, um valor ou outro, correto? Ou então você pode também equilibrar positivo com negativo e aí vai ser um filme que a gente chama de irônico. Bom, a ideia governante positiva a gente costuma ver geralmente, por exemplo, em filmes Disney. Vamos pegar Encanto, saca só Encanto. A gente teve uma ideia e uma contra-ideia a todo momento. O filme ele vai e volta, vai e volta. Bruna do mal, Bruna do bem, a gente não fala do Bruno. Mirabel perseguida pela família. Mirabel vilã, né, aos olhos da família. Mirabel mocinha, vai salvar tudo. Mas no fim, tudo deu certo, positivo, correto? A ideia governante negativa, por exemplo, Dançando no Escuro, que tem uma finalização bem pesada. A ideia governante irônica, 500 dias com ela, que dá errado, mas dá certo também, porque a vida é assim mesmo. Geralmente, filmes irônicos, você tem justamente essa sensação, a vida é assim, tá? Geralmente, quem nos guia nessa jornada é o protagonista, né? Que é, como regra, um personagem voluntarioso. Ou seja, ele possui uma força de vontade em maior ou menor grau, perdão. Quanto ao protagonista, geralmente a gente tem um só, mas é possível você ter dois, mais. Thelma e Louise, por exemplo, tem duas protagonistas. E é possível também você conseguir mudar de protagonista no meio da história. Psicose faz isso com muita excelência. E geralmente, a gente define assim, não, esse aqui é o protagonista de fato, a gente define quem são os protagonistas, nesses casos de dois ou mais,
Primeiro que todos são voluntariosos, todos vão sofrer e se beneficiar em pé de igualdade, e eles vão apresentar motivação, ação e consequências, tá? E quanto ao protagonista, existem, assim, inúmeros, diversos princípios, ou seja, não são regras, são princípios que são seguidos pelos roteiristas, mas eu acredito que o maior princípio dentre eles é o fato de que ele precisa gerar alguma empatia, né, de alguma forma com o espectador, partilhar a própria humanidade com o público de alguma forma, qualquer forma. Estabelecer esse vínculo com o espectador é muito positivo, porque vai fazer o espectador embarcar nessa jornada com muito mais facilidade. Não, eu vou dar aqui minhas 2 horas do meu dia para você, né? E não necessariamente o protagonista ele precisa ser simpático. Vamos para Macbeth, por exemplo. É um personagem facilmente odiável, mas a ambição que ele possui acaba criando um link com inúmeras pessoas que estão vendo aquilo, de certo modo. E as jornadas dos protagonistas, num contexto geral, são guiadas pelo que a gente chama de brecha, tá? Esse aqui é um outro ponto aqui de roteiro. Brechas são a quebra, né, da expectativa que o personagem tem e a realidade que ele vai enfrentar. Ou seja, na verdade, a história avança numa contraposição entre vontade pessoal subjetiva e a realidade objetiva que vai travar ele. Essas brechas fazem o roteiro prosseguir, né? Vamos caminhando e criam no protagonista ações que vão levando ele adiante. Outro ponto importantíssimo do roteiro é o incidente incitante, que é aquele tipo de evento dentro de um filme, dentro de um roteiro, que seja, que tem o poder de desarranjar de modo profundo o equilíbrio de forças que está estabelecido, que está rolando na vida do protagonista. É basicamente assim, retirar o protagonista do controle das coisas para que ele tente buscar esse controle de volta, forçando então que ele vai reagir a esse incidente. Por exemplo, o Frodo recebeu um anel e tudo que vai envolver isso vai fazer ele seguir. Apesar de parecer que um incidente incitante é algo sempre negativo, ele não precisa ser, já já a gente vai falar sobre isso. Vamos falar agora em Cruella, por exemplo. Dentre vários incidentes incitantes, positivos e negativos, do segundo para o terceiro ato, ela herda tudo. E ela se muda para a mansão. É positivo, cara. Ela tá fora do controle de como estava, mas é positivo. O que acontece é que quando rola a brecha, o personagem percebe que o esforço mínimo dele não vai funcionar, ele precisa ter uma ação maior do que a brecha em si. Como um filme costuma ter várias brechas, cada ação costuma ser maior do que a outra. O que é importante. Por quê? Porque isso significa que o antagonismo também vai se mostrando cada vez mais potente e mais forte. Sendo então o antagonista também mais forte, mais potente, o filme vai construindo então pontos sem volta. Pontos onde o protagonista não vai conseguir voltar ao estado de antes, embora ele queira muito. Isso cria um roteiro que progride, levando paulatinamente o roteiro, então, ao clímax do terceiro ato. Existe algo também que é chamado lei do conflito. Geralmente, o desrespeito à lei do conflito dentro do roteiro faz o crítico dizer: ah, não, esse filme patinou, ele não saiu do lugar. Porque a partir do momento que o conflito é apresentado dentro da história, da cosmogonia do filme, ele é lei. Ele é lei. Ele vai levar o progresso dentro do filme. As coisas vão se mover pelo conflito, senão você vai estar patinando na história. Imagina, o Frodo recebe um anel e fica: ah, não, vou fazer um cafezinho aqui. Quanto ao conflito, existem 3 aspectos bacanas também, que é um conflito interno, que geralmente a gente observa um conflito interno num fluxo de consciência do personagem. Também a gente pode falar que é um conflito pessoal, e a gente costuma chamar esses filmes de soap opera, uma novelinha, uma pegada mais melodramática, tá? Mais interpessoal, dentro de relacionamentos, geralmente amorosos e problemáticos. E também a gente costuma falar que é um conflito que vai para além do pessoal, que é o extrapessoal. Geralmente são filmes de ação, de aventura, de fantasia, ok? Vamos lá, ó. Hacking for a Dream. A gente tem vários fluxos de consciência, vários problemas mentais, né? Um conflito interno de diversos personagens. Quase todos eles estão enfrentando isso. Annette.
A Nef tem um pouco de soap opera, assim, porque aposta bastante numa melodramaticidade entre o casal principal. Vai apostando isso durante o filme. Senhor dos Anéis é o claro exemplo de extra pessoal, porque o conflito não é com alguém muito próximo do Frodo, é um vilão maior, né? Um vilão de todo mundo. Essa é uma simplificação porque, num contexto geral, é importante que, além desse conflito, exista a complexidade para o personagem. E o que é a complexidade? Bom, primeiro que complexidade deixa o roteiro mais rico. A complexidade é um conflito nos 3 níveis ao mesmo tempo: interno, pessoal e extrapessoal. E é muito difícil você pegar um filme que aposta em um nível de conflito puramente e deixa os 2 para lá. É muito difícil, tá? Mas beleza. O que a gente trocou ideia até agora é uma espécie de teoria do roteiro que rola de um jeito mais microscópico, né? Você pega o roteiro e vai de minúcia em minúcia, lá dentro da história. No caso, então, a gente chama de microestrutura do roteiro, que obviamente se estende muito para além do que foi mencionado. Tem muita teoria, né? Nos próximos vídeos a gente vai falando. Mas além dessa microestrutura, a gente tem a macroestrutura. A macroestrutura é mais conhecida, é muito mencionada dentro das críticas dos filmes, porque num contexto geral a gente tem 3 atos. É o mais comum, mas não é exatamente uma regra. E 3 atos é a macroestrutura. É só uma questão de bom desenvolvimento de roteiro ter 3 atos, e a questão é, então, que quanto maior o tempo da sua história, naturalmente o espectador vai pedir para que tenha mais atos, para que se desenvolva melhor e busque prender a atenção do espectador. Então, em tese, você pode ter menos atos dentro de um roteiro, 2 ou 1 que seja, mas aí não deveria ser um longa-metragem, poderia ser um curta ou um episódio de série, né, que seja, ou um teatro pequenininho, enfim. Ao mesmo tempo, você pode ter 4, 5, 6, mais atos, 8, 9, 10, mas isso daí é só um desdobramento teórico que, em última análise, vai acabar se encaixando em 3 atos, né, provavelmente. Por quê? Porque assim, ó, os 3 atos, eles são lógicos. O primeiro ato é o que vai estabelecer os elementos, vai estabelecer os personagens, o status quo, a locação. Lembra que eu falei que o conflito deveria ser grande o suficiente para que o personagem ele não conseguisse voltar para como era? Então, como era é esse negócio que está estabelecido. Ele não pode voltar para o que estava estabelecido no primeiro ato. Vai ter alguma mudança. Isso porque o incidente incitante do primeiro ato vai acabar jogando ele no segundo ato. E o segundo ato, ele é a aventura, né? A aventura de fato é o conflito, é o problema da história, é o desenvolvimento da história em si, como a gente pode falar. E ali também vai haver um incidente incitante e isso vai levar a história para o clímax de terceiro ato e aí a finalização. E lembra que eu disse que incidente incitante não precisa ser negativo? Então, se encaixa aqui justamente por causa disso. Porque geralmente, o incidente incitante do segundo ato, ele é positivo o suficiente para levar o personagem à resolução da aventura do segundo ato, chegando então no clímax do terceiro. Não existe regra de quanto tempo deve durar cada ato, mas no geral, o terceiro ato ele costuma ser menorzinho, tá? O segundo ele costuma consumir bastante do filme, bastante tempo do filme, porque é o desenvolvimento completo, e o primeiro ato ele varia muito. Só que dentro da macroestrutura do roteiro, ou seja, dentro dos atos, a gente tem uma subdivisão, que são as subtramas. E pode parecer complicado o que eu vou falar agora, mas o ponto é que um ato pode ter várias subtramas e as subtramas também podem ter atos dentro de si. É como se fossem historinhas dentro de historinhas, tá? Passarinho aí, tá? Enfim. Isso costuma rolar quando tem muitos personagens, porque aí precisa de subtramas para desenvolver todos. É normal que filmes com 3 atos tenham pelo menos 4 cenas memoráveis, grandiosas, que você vai lembrar, que vão chamar a atenção. Geralmente, o que tem é um incidente incitante do primeiro ato, que dá esse movimento, esse start pro personagem, sai do conforto, pelo amor de Deus. Aí a gente vai ter o clímax do primeiro ato, o clímax do segundo ato e o clímax do terceiro ato, que aí finaliza. Em Amor Sublime Amor, bora lá, vamos analisar.
Incidente incitante do primeiro ato é o quê? Tony e Maria se conhecendo, dançando juntinhos lá. Está dentro do primeiro ato, por quê? Porque está desenvolvendo o personagem, apresentando o bairro e tudo mais, conhecendo o contexto do bairro, todos os antagonismos, beleza. O clímax do primeiro ato é o quê? Eles decidindo ficar juntos na janela, né, aquela coisa romântica. Aí a gente parte para o segundo ato, que é a história de fato, que tem o clímax com aquela batalha entre as duas gangues. É o clímax, você lembra dessa cena. Que aí vai levar a gente pro terceiro ato, que o clímax vai ser a morte do Tony. Aqui, inclusive, você percebe que o terceiro ato de Amor Sublime Amor é grande, é longo. Pode acontecer que o roteirista decida, inclusive, unir o incidente incitante e o clímax do primeiro ato, como rolou em Rock, né? Mas assim, para não deixar a peteca cair em Rock, o que aconteceu? Ele criou uma subtrama para prender a atenção. Isso costuma acontecer, essa união entre clímax e incidente incitante, para estabelecer profundidade do personagem, e aí vai gerar não só empatia por ele, mas você vai conhecer ele tão a fundo que as atitudes que ele vai ter então no segundo ato vão ser completamente esperadas, já que você conhece ele como se fosse seu amigão, ok? Dentro dessa macroestrutura, alguns roteiristas também optam por introduzir finais falsos, como se antecipasse o clímax do terceiro ato. Mas assim, ó, é um ponto muito delicado de roteiro, justamente porque então você vai precisar de um próximo final de verdade. Ou seja, você vai precisar então de mais um clímax, mais uma cena impactante, né, uma cena memorável. Hitchcock, ele conseguia fazer isso com muita facilidade, ele era mestre nisso. Ele fez isso, por exemplo, no Suicídio da Madeline, né, em Um Corpo que Cai. É um final falso. Você acha que acabou, mas não acabou, tem muito mais coisa para acontecer. Ok? Finalizamos. Essa parte técnica do roteiro tem muito mais coisa e a gente vai ter mais vídeos sobre isso, pode ficar tranquilo, vamos esmiuçar muitos mais detalhes, essa é só uma primeira parte. Mas se você curte conteúdos de filmes, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal, tem review, análise e explicação por lá, bastante conteúdo. Daí aproveita e se inscreve por aqui se você não é inscrito e ativa o sininho também, daí a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.